Eu e Daniela temos 20 anos de casados e 3 anos e meio de pré-casados, relacionamentos entre oração, namoro, noivado, 3 anos e meio. E temos 3 filhas, construímos uma família linda. E chegar até aqui não foi fácil. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. E eu posso dizer a vocês que para cada dia, para cada época, para cada fase, para cada ano, nós estamos aprendendo cada vez mais o que é um casamento. E eu e ela, só no Rio de Janeiro nós temos 7.000 pastores casados que estão debaixo da nossa cobertura em todo o estado. E cada um tem um histórico, cada relacionamento é um universo. Cada realidade que nós precisamos estar consolidados emocionalmente, ministerialmente, debaixo da unção, direcionados pela palavra. Por quê? Porque se nós não tivermos consolidados, eu e ela, nós não seremos bálsamos para o casamento de ninguém. E eu quero dizer a você que nós viemos hoje aqui para declarar que o seu casamento é bálsamo para as nações. Tudo que você viveu, seus desafios que vamos comentar, vamos conversar com vocês, vamos passar, tudo que vocês estão vivendo, Deus permitiu que tudo acontecesse para que o perfeito entrasse na sua história, porque você tem um ministério chamado bálsamo, cura para outros casamentos. Amém? Todas as lágrimas derramadas serão transformadas em cântico nos seus lábios e dança nos seus pés. Amém, queridos? Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E eu vou entrar numa área onde, para alguns vai ser assim um pouco um choque, mas eu gosto de falar com muita propriedade sobre isso, por conhecer bem a questão espiritual. Eu queria que você guardasse esse versículo na sua Bíblia e colocasse na primeira página que for branca ali na capa. Coloque esse versículo e escreva o nome da sua família, escreva o nome da sua esposa, escreva o nome do seu marido, escreva o nome dos seus filhos. E a Bíblia nos dá uma ordem lá em Neemias, no capítulo 4, no versículo 14. Guarde bem esse texto para a sua família, é uma ordem de Deus, diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e a todo o povo: não os temais. Ordem de Deus. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e guerreai. A ordem de Deus é? Qual é a ordem de Deus? Guerreai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, e ele deixa por último, esposa, esposo, marido, mulher. Guerreai por ele, guerreai por ela e por toda a vossa casa. Eu quero que você guarde esse texto, porque Deus está nos dando uma ordem. Quem fala aqui é Jeová Tsaleá, o Senhor da guerra. Quando Deus nos manda guerrear pelo cônjuge, eu poderia falar aqui de todos os pontos, que ele fala filho, filhas, irmãos, irmãs e casa. Quero falar só do cônjuge, que é o ambiente da rede. Quando Deus nos manda guerrear, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. É contra dominadores do mundo tenebroso. É contra forças da maldade. É contra ações espirituais das trevas. O diabo odeia seu casamento.
O diabo tem um projeto para destruir o teu casamento. Como disse muito bem aqui, sabiamente, o apóstolo Gustavo, nós não casamos para lá na frente nos tornarmos solteiros. Nós casamos para que a consciência da aliança, do voto, do pacto eterno no altar em Cristo Jesus, nos leve juntos até o final dessa aliança, aonde a morte venha nos separar por um tempo, ou que Jesus volte e nos leve arrebatados. Mas é a consciência de aliança. Mas, quando falamos de guerras, e quando falamos de guerras no casamento, nós vamos precisar entender um ponto crucial. Na guerra, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é o nosso inimigo. Não podemos lutar sem saber quem é o nosso inimigo. E eu queria que você olhasse para esses olhos brilhantes que está aí do seu lado. E você olhe bem nos olhos dela. Olha bem dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza eu chorei por ti. Os mais antigos estão dizendo, ai que saudade. Olhe nos olhos dela, diga assim, você não é meu inimigo. Você é a minha responsabilidade, aonde Deus me deu para eu guerrear, aonde a vitória será nossa. Você é meu maior tesouro. Essa pessoa que está do seu lado não é o seu inimigo. Então, eu quero falar um pouco sobre o inimigo, ou a inimiga. Eu vou falar algo aqui que eu preciso que você entenda o que a Bíblia diz e o que a mitologia ensina. A mitologia são contos interpretativos daquilo que nós temos como verdade no que foi escrito. Então eu quero falar do primeiro casal. O primeiro casal, nós sabemos, Adão e o nome dela é... Como era o nome dela, gente? Adão e... Era Eva, não era Ivo. Era mulher, não era homem. Adão e Eva. Mas na mitologia, a Bíblia vai mostrar no livro do Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vamos ver algo interessante. Olha o que a mitologia faz, ela pega um texto e ela vai trazer algo que existe no mundo espiritual e vai implantar naquilo que é verdadeiro, e se nós não tivermos solidificação espiritual e na palavra, nós vamos ser enganados. Olha o que a Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Presta atenção agora. A Bíblia diz assim, criou Deus, pois o homem é sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher os criou. Você vai virar o capítulo 2. E no capítulo 2, Deus vai fazer a mulher da costela do homem. No capítulo 1, Deus cria o homem do pó. Mas criou homem e mulher. A palavra criar, fazer do pó da terra,
No capítulo 1 mostra que foi feito o homem e a mulher por igual. No capítulo 2 mostra que o homem foi feito do pó, mas a mulher foi feita da costela. Parece uma contradição bíblica. E a Bíblia não é contraditória. A Bíblia, ela auto se explica. Então é aí que eu quero trazer a história para você entender. A mitologia diz que no capítulo 1, eu disse o quê? A mitologia diz que no capítulo 1, Deus fez o homem e a mulher do pó da terra. O nome da mulher era Lilith. Lilith foi feita na mesma autoridade que Adão. Lilith, quando entendeu que o seu homem, em hebraico, Adão é Ish, mulher é Ishishar, em hebraico. Quando ela entende que o homem foi feito da mesma matéria que ela, e o homem, a mitologia, o homem precisava se relacionar sexualmente com ela, ela se rebela contra ele. E nessa rebeldia, ela diz para ele: não vou me submeter a você, porque eu tenho a mesma autoridade, eu fui feito da mesma essência que você. E o homem, se voltando para Deus, disse: a mulher que o Senhor fez juntamente comigo se nega a ser a minha mulher, a minha esposa. E Lilith, sabendo que o seu marido havia ido diante de Deus colocar o seu comportamento rebelde diante do pai, ela sai da casa do marido. Olha a mitologia. Ela sai da casa do marido, ela foge do paraíso e ela vai nas regiões do Mar Vermelho. Lá, ela se entrega ao espírito da noite, é o espírito das trevas, Shamelá. E este espírito a toma como mulher e consegue gerar nela filhos. E ela se rebelando, o espírito que entrou nela e tem esse relacionamento com ela, vai fazer com que ela encarne esse espírito e ela se torna uma só. A partir dali, quando Adão, a mitologia, entende que está só, Deus lhe dá um sono. E a partir do homem, ele vai tirar a costela e vai fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que coisa louca, não? Mas tem um detalhe. Olha onde a mitologia se pega. Eu estou falando da Cabala, eu estou falando de rabinos, e eu estou falando de mentes que conhecem teologias. Olha onde eles entraram. Adão diz: esta mulher, sim, esta, quando fala de Eva, como uma nova mulher. Isso está no texto. Olha o que eles pegaram. Olha que loucura. Esta mulher, sim. E ele, a palavra que ele vai dizer para Eva, quando ele a vê, é Isha-tová. Isha, mulher, tová. Esta sim é um presente que veio do céu, aonde eu como homem vou me realizar e seremos uma só aliança. Lilith some da mitologia, mas ela vai aparecer na Bíblia, no livro de Isaías. Que coisa louca, não? No capítulo 34 de Isaías, no versículo 14, se você for ver no original, se você for ver quem tiver a Bíblia
chamada Bíblia de Jerusalém, você vai ver exatamente isto lá, a denúncia da sua identidade. A Bíblia diz assim, eu preciso falar isso para vocês, para poder eu entrar na guerra, ok? Diz assim, 34:14 de Isaías: as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros, que são os animais endemoniados, clamarão um para os outros. Lilith, o demônio da noite, o espírito das trevas, ali pousará e achará naquela casa para si um lugar. A Bíblia em Isaías vai denunciar algo que a mitologia contou. Muito bem. A mitologia diz que a partir do dia que ela descobre que Deus arrumou a casa de Adão, a mitologia, por favor, eu não estou falando ainda da religiosidade do texto que nós conhecemos, mas a mitologia diz que a partir dali, o demônio que entrou nela, e ela casa com ele, dá missões a ela. Primeira missão: afastar o homem da mulher. E daqui a pouco eu vou falar o meu primeiro ponto, que é sobre afastamento. A segunda coisa: matar o filho que está no ventre, ou o primogênito quando ele nascer. E a terceira coisa: que jamais haja felicidade no casamento. A partir dali, a mitologia vai entrar no nome de Lilith de outras formas. Mas esse demônio, ele se propagou em toda a história, entrou pela África, da África foi para os países descobertos, e no Brasil ele tem um nome hoje. Esse demônio, ele vem em forma de 5 movimentos espirituais. E no Brasil é conhecido como pombagira. O demônio do adultério, o demônio da imoralidade, o demônio da prostituição, o que destrói casamentos, o que quer matar filhos e descendência. Quando nós vamos para a palavra, nós sabemos que os pensadores usaram a Bíblia para contar uma mitologia. Mas o mundo espiritual é um mundo muito real. E tudo o que acontece no mundo do espírito, a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 1, a Bíblia diz assim, que todas as coisas já foram feitas antes da fundação do mundo. No mundo espiritual, as coisas estão prontas. A história que eu contei para vocês é mitológica, não fiquem com medo. A história verdadeira é o que a Bíblia diz. Deus fez o homem, Deus falou com a mente do homem, Deus deu autoridade ao homem, Deus fez a mulher da costela do homem, mas não podemos negar a história da serpente. E Lilith, o nome Lilith significa o demônio da serpente. Então, Lilith não foi a esposa de Adão, mas nós não podemos esconder a história do Éden. E na história do Éden, o espírito que estava ali foi alertado entre Deus e Adão. Deus disse para Adão: Adão, trabalhe a terra, a casa é sua. Trabalhe a terra, eu lhe dei o território, mas vigie. Por que Deus mandou Adão vigiar, se só tinha ele e Eva? Diga: Deus é espírito. Diga: no mundo espiritual, diante de Deus, nada é desconhecido. E Deus disse para Adão: vigie, a casa é sua, está aí a mulher. Você está maravilhado, enxatová, trabalhe a terra, mas vigie. E aí eu quero falar do meu primeiro ponto.
depois dessa introdução espiritual, para passar a mensagem para a apóstola. Eu quero falar sobre a primeira coisa que a serpente fez entre Adão e Eva. A serpente sabia o que Deus tinha dito para Adão, sim ou não? Diga: quando Deus fala comigo, Satanás emudece. Diga: Satanás sabe que Deus fala comigo. Diga: Satanás sabe, bata no peito, que eu tenho promessas. Olhe para a sua esposa, diga: Satanás sabe que nós temos promessas poderosas de Deus. Quantos podem dizer amém? Deus disse para o sacerdote, para o homem. Deus disse para o homem: governe, domine, frutifique, multiplique, sujeite a terra. Deus disse isso para o homem. Só que tem um detalhe: o espírito, antes de entrar na serpente, que caiu na terra como se fosse um raio, e que trouxe uma terça parte dos anjos consigo, observou uma coisa: o que Deus falou ao homem, o homem não compartilhou à mulher. E a primeira coisa que esse espírito fez foi procurar uma situação que ele pudesse entrar naquele relacionamento. E o espírito vai escolher uma, vamos lá, uma serpente, não fique com raiva da serpente. Olhe para mim, não fique com medo da serpente. A serpente quem criou foi Deus. Alguém aí já colocou botox? Sim ou não? Deixa eu ver se foi só eu. Levanta a mão quem já colocou botox. Quem não colocou vai colocar, vai ficar bem esticadinho assim, ó. Eu estou até precisando. Você sabe o que é botox? Botox é veneno de serpente. Paralisa os músculos. A minha médica colocou botox para 6 meses. Com 1 semana meu botox foi embora. Voltou as curvas aqui todinha. Aí ela disse: apóstolo, eu não sei mais o que fazer. Eu disse: a questão, doutora, é que a Bíblia diz que se alguma coisa mortífera, se o veneno da serpente tocar em mim, ele não fica. Eu tenho promessas bíblicas. E aí não tem como, as rugas estão aqui. Mas por que aquele espírito escolheu a serpente? E eu vou falar de 4 pontos por que o espírito escolheu a serpente. Primeiro, a serpente é um réptil sagaz. Sabe se aproximar e não ser perceptível, não ser visto. É assim que Satanás faz no casamento. Ele se aproxima sem que o casal não perceba. E ele viu que a serpente tinha essa qualidade. Ela vai chegando sorrateiramente. A segunda coisa que Satanás observou na serpente, que poderia se aproximar de Eva, a abençoada, e que tinha tudo, e que vivia totalmente num lugar de nobreza, abençoada por Deus. A segunda coisa foi, a serpente ela tem língua bífida. Você sabe o que é uma língua bífida? Ela é partida no meio, ela tem 2 pontas. A Bíblia diz que da mesma boca não pode sair água doce e água amarga. Só uma língua bífida conseguiria pegar um princípio de Deus sobre a árvore e mudar o que Deus disse. Quantas pessoas se aproximam, que têm língua bífida, se aproximam do nosso casamento e começam para um dar elogios e para outro criticar. E quantas línguas bífidas nos colocam um contra o outro? O Espírito olhou aquilo. Ele disse: eu preciso entrar na serpente. A terceira coisa, Satanás viu que a serpente ela muda de cor. Ela muda de cor. Ela coloca uma roupa para ir na igreja, mas ela coloca uma roupa para ir no shopping. Ela coloca uma roupa para ir à festa, ela coloca uma roupa para estar em família. A serpente, quando se aproxima, ela coloca uma roupa agradável. Por quê? Porque ela muda a sua casca. E ela precisava se aproximar de Eva, ela precisava se aproximar do casal. Mas a quarta coisa
que Satanás observou na serpente é que ela tinha algo dentro dela que é o veneno. O veneno é o bote final para destruir aquele casamento. E hoje eu quero lhe dizer que o espírito da serpente e tudo que está montado para tentar destruir seu casamento e qualquer nível de veneno que o Satanás tenha levantado para tentar destruir essa aliança que está diante de nós, pelo poder do sacerdócio, pelo poder do nome de Jesus, nós queremos declarar que não terá efeito nenhum no seu casamento. O sangue de Jesus é o antídoto para arrancar qualquer veneno do nosso casamento. Quantos podem aplaudir a Ele e dar um grito de júbilo a Ele? Diga: espírito de Lilith, você não é maior do que o Espírito Santo. Diga: eu repreendo o espírito de Lilith na minha aliança. Diga: minha aliança está consagrada ao Espírito Santo. Mas a serpente trabalhou, porque havia um espírito nela. E a serpente conseguiu fazer algo no casal. A primeira coisa que acontece: afastamento. As atividades nos afastam. Deus disse para Adão: trabalhe a terra, mas vigie. Vigie. Você é o dono da casa. Você é o dono do território. A esposa quem lhe deu fui eu. Você vai trabalhar, mas você vai vigiar. Aonde Adão teria que aproximar Eva dele? A nossa aproximação, ela está na mente. As atividades nos afastam em corpo, mas a consciência de identidade, ela tem que ser plantada de um para com o outro. O que Deus conversou com Adão, Adão não conversou com a sua esposa. A voz do sacerdote constrói uma aliança e gera temor e nos aproxima. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, sua mente está conectada ao seu cônjuge pelo princípio estabelecido da aliança eterna. E Adão não conversou com Eva. A primeira coisa, afastamento. Quando a serpente se aproxima e fala com Eva, ela se aproxima trazendo palavras que trouxeram uma forma onde ela se sentiu ludibriada. Deixa eu lhe falar algo. A única voz que Eva conhecia era do seu marido. Na viração do dia, eles adoravam o Senhor, mas a única voz que ela conhecia era do seu marido. Um dia ela ouviu uma voz contrária. E o dia que ela ouviu uma voz contrária, que não tinha o mesmo som da voz do seu marido, foi a voz da sedução. E aquela voz, quando ela ouviu, ela olhou para o lado: cadê a minha segurança? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Diga: entenda, você é o meu porto seguro. Diga: eu tenho saudade da sua voz. Eva olhou para o lado: quem fala comigo? Quando Deus falou com Adão, Adão não tinha espírito, ele só tinha cérebro. O primeiro órgão que o ser humano ouviu, o primeiro órgão do corpo humano que ouviu a voz de Deus foi o cérebro. O homem não tinha espírito, ele não era homem vivente.
Deus falou com o cérebro do homem, e ali o cérebro do homem começou a se agitar, os detritos do cérebro começaram a se estender, porque o cérebro é um músculo que precisa ser trabalhado, e quando ele ouve vozes, quando ele está estudando, quando ele está pesquisando, ele está vivo, e ele dá comandos para o corpo. Adão estava consolidado, mas não consolidou seu território, que era o seu maior patrimônio, chamado sua mulher. Você, sacerdote, tem que consolidar o cérebro da sua mulher. O cérebro é o psique. O cérebro é a área pensante, é a sede das emoções. O cérebro da sua esposa tem saudade da sua voz. Tem coisas que a gente acha até engraçado, como cantar uma música para ela, recitar uma poesia, um poema. Hoje, na ciência da comunicação, para os dias de hoje, um áudio de WhatsApp, ou teclar uma mensagem para ela. Daqui a pouco ela fala das mulheres para o homem, tá? Deixa eu falar para os homens, para as mulheres. E ela não teve isso. A voz que era para ela ouvir era de Adão, e a serpente veio falar com ela. Quando? Quando houve o afastamento. Escute. Nós fomos feitos carentes. Todo ser humano é carente. Mas a mulher, Deus exagerou na carência. O homem é carente, mas o homem, na sua forma, como Deus o fez, seu temperamento, ele é guerreiro, ele é o predador. A mulher não. A mulher é uma flor. Tem beleza, tem cheiro, é uma pluma para se tocar, uma pluma. Mas não mexa muito não, porque no caule dessa flor tem um espinho bem grande. Mas não é sobre o espinho que eu quero falar. Quero falar da flor. E Satanás viu isso. Vou lhe dizer algo. O espírito de Lilith plantou em todos esses milhares de anos que ninguém é feio para ninguém e que todos podem se relacionar com todos. Por quê? Porque o mundo espiritual não tem princípio de beleza. O mundo espiritual tem princípios de destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quem denunciou isso? Jesus, o perfeito. Ele veio para destruir. Então a primeira coisa foi o afastamento. Ele entrou. Deus lhe deu esse casamento. Ele não é perfeito no comportamento hoje? Não. Mas se o perfeito entra, o chamado Jesus, e todos os princípios que estão sendo ensinados, sendo colocados, vocês vão viver todos os dias em paz, em tranquilidade, em perfeição. Vocês serão os casais mais felizes de toda a terra. Diga, eu recebo essa palavra. A segunda coisa foi a comunicação. Uma das coisas que mais gera separação e divórcio é exatamente a falta da comunicação. Nós temos muitas formas de nos comunicarmos. As janelas da alma, os olhos, a face, ombros descaídos, cabeça sobre o ombro, gestos, roupa, palavras, comportamentos depressivos, trancados no quarto, ouvindo só uma música,
meias palavras com o cônjuge. Oi, você está bem? Tô. Amor? Hoje vai dar, né? Hoje eu vou te pegar de jeito. Hoje tu não escapa. Tá bom. Quando ele chega no quarto, ela já colocou os 2 meninos para deitar no meio deles. A comunicação, ela vai sendo demonstrada, ela vai sendo falada, ela vai sendo vivida. Se não há um entendimento na comunicação entre emissão e recepção, vai dar um choque. Vai acontecer algo que não será edificante para o relacionamento. E Adão deveria ter conversado com a sua esposa. Adão deveria ter colocado o princípio da comunicação. Deixa eu lhe dizer algo. A pessoa que está aí do seu lado, olhe para ela. Essa é a pessoa com quem você tem que abrir o seu coração. Essa é a pessoa com quem você tem que compartilhar as suas dores. Pode olhar para ela, olhe para ele. Essa é a pessoa com quem você tem que trazer para fora tudo aquilo que hoje te entristece, mas que te traz alegria, mas que te traz prazer, mas que te traz necessidade, mas que te traz desejo de crescer, de avançar, de se promover. Essa é a pessoa que está ao seu lado. Na comunicação, o nosso cônjuge se torna ou o meu receptor, ou ele se torna o meu mudo, o meu surdo e o meu cego. Quem é o seu cônjuge na sua comunicação? O que eu quero lhe dizer com esses 2 princípios e a minha introdução? É que o espírito de Lilith faz isso no relacionamento. O espírito da pombagira faz isso no relacionamento. Ele faz inimizade entre o marido e a mulher e o marido, para quê? Para que o território não vigiado seja desprezado e nós comecemos a olhar para o território dos outros. Por isso Jesus vai dizer: quando tu olhares para uma mulher de uma forma impura, você já adulterou com ela. Não precisa nem deitar. Porque já entrou um espírito aonde essa comunicação foi bloqueada. Em nome de Jesus, restaure essa comunicação entre um e o outro. Facebook, redes sociais, que são chamados terapeutas sem faces. O que não falta é terapeuta sem faces na rede social, que nós não sabemos quem é. Esses terapeutas sem faces, na verdade, são espíritos onde a serpente se levantou para tentar destruir os relacionamentos. E hoje eu quero declarar que toda armadilha, estratégia de Lilith, da pombagira, de qualquer outro espírito mitológico no mundo espiritual que queira destruir essa comunicação no teu relacionamento, hoje ele cai por terra no nome de Jesus. E vocês se levantam hoje, um com o outro, nessa aliança, e vocês serão amigos eternos. Como Jesus olhou para os seus apóstolos e disse: não vos chamo mais de discípulos, mas vos chamo de amigos. Dá um beijo bem forte nele e nela aí, por favor. Debaixo dessa mesma linha, eu quero falar um pouquinho sobre a capacidade de lidar com o conflito. Todos nós temos a capacidade de lidar com conflitos. Conflitos que acontecem no dia a dia, dentro de casa,
com o seu cônjuge. Então, nós temos observado que muitos casais hoje, eles estão vivendo fora do padrão que Deus tem para eles, né? Vivendo debaixo de brigas constantes, de várias discórdias, desrespeito mútuo entre o casal, aonde o marido não respeita a esposa, onde a esposa não respeita o marido, né, o seu cônjuge. Então, acontece essa distância, né, sobre o casal. Então, nós temos visto isso sobre muitos lares, acontecendo em muitos lares, esse tipo de situação. Então, além de tudo isso produzir uma grande infelicidade, né, no coração dos dois, do casal, do cônjuge, da família, quando já tem filhos, então a infelicidade ainda é maior, né, porque os filhos sofrem em ver essa desarmonia, esse desentendimento entre os pais, né, e produz essa infelicidade. Então, ainda há a questão do mau testemunho dado e a vida espiritual prejudicada. Então, nós podemos evitar muitos conflitos dentro de casa com atitudes cuidadosas, com palavras liberadas com muita sensatez e com muito cuidado, né? Encher o nosso coração de amor, de mansidão, porque a Bíblia mesmo diz, a boca fala o que está cheio o coração. Então, se o teu coração estiver cheio de amargura, estiver cheio de frustração, estiver cheio de peso, coisas amargas, decepções, com certeza não vão sair coisas boas da sua boca, não é? Então, nós precisamos nos blindar com relação a isso, né? Então, a disposição para aceitar a diferença um do outro, por exemplo, nós vemos que a cada dia isso tem diminuído, né? De um modo decisivo. O potencial de um casal, ele desenvolve ainda mais a questão do conflito. Vemos que muitos casais preferem viver debaixo do conflito, em não aceitar as diferenças, em não querer entender que as nossas diferenças nos completam, nos fazem um, e que as coisas que de repente não agradam o meu cônjuge, ou que o meu cônjuge tem que não me agrada, não podem ser maior e mais forte do que as qualidades, do que o motivo que me fez dizer sim para ele, que me fez subir ao altar e dizer, vamos viver juntos até a volta de Cristo Jesus. E quando começam os conflitos do dia a dia, nós fazemos questão de validar o lado ruim, o lado negativo. Fazemos questão de validar as coisas que desqualificam o cônjuge. Quando eu falo cônjuge, isso é para o homem, isso é para a mulher. Ok? Que desqualificam o cônjuge, ao invés de eu validar aquilo que eu amo, aquilo que me agrada, aquilo que me alegra. Quando eu digo para o meu marido, eu amo o teu senso de humor, esse teu senso de alegria, de fazer piada, até dos momentos difíceis. Eu amo ver esse teu jeito brincalhão. Eu já estou citando até aqui algumas qualidades do apóstolo Jean. Eu digo para ele, amor, quando tu sai, que a casa fica só, vazia, meu Deus, fica um negócio estranho. Eu sinto falta, às vezes enche um pouco o saco, mas eu digo, não, mas eu gosto. Porque às vezes ele exagera um pouco, então a gente tem que botar ali um freio, né? Porque é sanguíneo, então o sanguíneo é assim, ele quer estar chamando a atenção o tempo todo. E aí, a gente tem que dar uma freadinha. Mas eu digo, esses dias ele passou 7 dias fora, eu disse, meu Deus, eu já estava para ficar doida em casa. Eu digo, volta, que está faltando um pedaço. Né? Então, assim, em casa é o tempo todo na brincadeira, é alegria o tempo todo. Então, quando eu valido o que é bom, ele nunca vai perder essa essência do que é bom.
Mas quando eu valido demais aquilo que eu não gosto dele, e não valido aquilo que eu gosto, ele vai esquecer das coisas boas que ele fazia. E ele vai começar a lembrar só das coisas ruins. E eu vou reforçar aquilo que não é bom. Então, isso é uma forma até de você trabalhar com a neurociência, né? Você tem que validar, você tem que chamar a existência. Não, isso aqui é bom. Eu amo isso em você. Amor, eu amo. Eu amo quando você faz picanha. Faz uma picanha maravilhosa. Porque ele é agradável, ele é divertido. Então, eu vou falando as qualidades. Toda vez que ele vai e faz a picanha, eu vou lá na churrasqueira, dou um abraço, dou um beijo. Eu agradeço pelo churrasco, pela picanha. Entendeu? Porque isso é bom, você validar o que é bom do outro. Por que eu tenho que estar reforçando aquilo que não é bom? O que não é bom, não é bom. O que não é bom, eu tenho que sentar com ele e dizer, olha, eu não gosto. Isso me faz mal. Isso me deixa triste. Porque se ele senta comigo e diz, Dani, eu não gosto disso. Isso me faz mal, me deixa triste. Me deixa mal como homem. Quando eu for fazer a segunda vez, eu nem chego a fazer, porque eu lembro, opa, eu vou magoar, eu vou ferir, eu vou deixar meu marido mal. Então é dessa forma que nós vamos tratando os conflitos, né? As diferenças. Então, homens são diferentes das mulheres, graças a Deus, que somos diferentes, né? Somos pessoas criadas em famílias diferentes. A família A não é igual à família B, e nem pode ser. A minha primeira filha não é igual à minha segunda filha, e nem a terceira é igual à segunda, nem à primeira. E são criadas na mesma família, mas são pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes que vamos ter que aprender a conviver com as diferenças um do outro, né? E as nossas diferenças, elas se manifestam na maneira que reagimos aos problemas, nas escalas de valores da família que foi engendrados dentro de nós, no gosto de um alimento, no ambiente, no humor e tantas outras coisas, né? Então, há casais que não conseguem conviver um com o outro da maneira correta, porque a Daniela quer que o Jean seja a Daniela, ou então o Jean quer que a Daniela seja o Jean. A Daniela nunca vai ser o Jean, e o Jean nunca vai ser a Daniela, porque o Jean é diferente e a Daniela também é diferente. E nós temos que entender que nós somos pessoas diferentes e que as nossas diferenças nos completam. É coisas muito simples, mas que Satanás trabalha. Nós complicamos, nós dificultamos as coisas, nós dificultamos os problemas. Muitas vezes criamos problemas, criamos dentro de casa um bicho de 7 cabeças que nem existia. Nós criamos e muitas vezes nós alimentamos esse bicho dentro de casa. Então, há casos que a disposição para implicar com o outro e com a maneira de ser, de perceber as coisas, acaba tornando o convívio do casal insuportável. Aonde o marido sai de casa para trabalhar, 5 horas da tarde era para voltar para casa e ele enrola no trabalho, faz hora extra, sem nem ganhar a hora extra, tudo para não ter que voltar para casa, para o lugar onde era para ele receber o aconchego, aonde era para ver paz, aonde era para ver amor, harmonia. O homem foge, porque tem uma mulher rixosa, porque tem uma mulher tola, porque tem uma mulher que não é sábia dentro de casa. E que ao invés de atrair o marido, o cônjuge para dentro do seu lar, ela o expulsa de dentro de casa. Então, olha só, 1 Pedro 3,
diz assim, oferece um exemplo de postura favorável para lidarmos aí com as nossas diferenças e orientando a nós, mulheres cristãs, a tratar até mesmo com o marido que não obedece à palavra de Deus. Que às vezes o marido é até cristão, é até crente, quando está dentro da igreja. Mas quando está dentro de casa é o próprio Satanás. Tem homens assim. Tem homens que é crente dentro da igreja, mas dentro de casa é um mau testemunho. Mas Deus, a Bíblia é tão perfeita, Deus é tão perfeito, que Ele nos ensina a lidar até com essas situações. Olha só. 1 Pedro 3, versículo 1 diz assim, 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que ele não obedeça à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, pelo bom testemunho, pelo bom comportamento, pela boa conduta, né? Observando a conduta honesta e respeitosa. Olha só. Então, tu não precisa ficar dentro de casa reclamando do marido de tudo. Ir atrás do marido com mimimi. A Bíblia diz que esse marido seja ganho no silêncio. No silêncio, no teu testemunho, na tua boa conduta, na tua boa ação. Seja ganho em amor. Em amor. Porque quando nós respondemos em amor, o amor constrange. O amor transforma. O amor te faz suportar. O ensino alcança diversas áreas da vida familiar. Então, ele orienta também os homens a serem sábios no convívio com a própria esposa. No versículo 7 diz assim: e tratem-na com honra. Maridos, a Bíblia está dizendo, trate, marido, a sua esposa com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom, da graça, da vida, porque é ela que gera a tua descendência. De forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Sabe por que às vezes está dando tudo errado dentro de casa? Porque o marido não honra a esposa. E quando o homem não honra a sua esposa, a sua oração, ela é interrompida. A desonra da aliança. É muito forte isso. Você está conseguindo entender? A desonra. A desonra do marido com a esposa faz com que a oração dele não suba e não seja respondida, não seja atendida. E aí está a resposta da sua pergunta, dizendo assim: por que, Senhor, eu oro tanto, eu jejuo tanto, e as coisas sempre estão dando errada? De repente está faltando honra, está faltando honra dentro do seu lar. Está faltando você, marido, olhar para a sua esposa como o lado mais frágil e o lado mais importante. Porque é ela que vai gerar a tua descendência. É a partir dela que chegarão os seus filhos, que vão dar continuidade à sua história.
Mulheres sábias, elas edificam a sua casa e não as pune. A mulher sábia, ela edifica e não pune a sua casa. Mas como, apóstolo, como que eu posso punir? Você pode punir a sua casa de muitas formas, de muitas maneiras. Primeiro, ficando de mal com o esposo. Tem muitas mulheres que dão gelo no marido. Não gostou de alguma coisa, isso daí eu vou falar depois. Primeiro, vez de sentar e resolver, convivemos juntos há 23 anos e meio. Há 23 anos e meio eu suporto e amo o meu presente de Deus. Há 23 anos e meio. Não pense que é fácil, não, que essa criança aqui não é fácil. Mas eu tenho a convicção que Deus fez ele para mim, como me fez para ele. Olha, enchi a bola agora. E tem muita mulher que pune a sua casa ficando de mal com o marido. Tem mulher que não dá bom dia. O marido fala e não responde. Depois eu falo da casa do tesouro. Pior do que fechar a casa do tesouro é fechar a boca. Porque essa boquinha fechada aí, não é a boca fechada. Eu não estou dizendo assim, mas a Bíblia não falou que eu tenho que ganhar meu marido no silêncio, mas não é esse silêncio que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do silêncio de tu não murmurar, de tu não se tornar uma mulher rixosa, de tu não se tornar uma mulher tola. É esse silêncio que a Bíblia está dizendo. Não é o silêncio, Jean, não quero conversa contigo, não fala comigo. E o Jean vem falar comigo, eu bater a porta do quarto e deixar ele para o lado de fora. Ou então eu pegar a chave do carro e ir embora para não ter que bater papo com ele. E só voltar na hora de dormir. Não é esse silêncio. Esse silêncio é o silêncio do desprezo. É o pior que tem. E me desculpa a minha expressão em sinceridade. E é o mais burro. É o mais idiota que existe. Porque se tem algo para resolver e ser resolvido, ele tem que ser resolvido naquele exato momento, não é deixar para depois. Eu vou deixar o sangue esfriar. Não é deixar o sangue esfriar. Tenha consciência que você tem que ter uma atitude de madura e de mulher sábia. Ou você vai construir e edificar a sua casa, ou você vai destruir tudo aquilo que você conquistou. Então é um raciocínio muito simples, aonde você tem a decisão nas suas mãos, em optar, em construir e edificar, ou em destruir e destruir toda a tua conquista. A outra forma de punir o marido é justamente com a falta de sexo. Mulheres, em nome de Jesus, não seja tola. Porque enquanto você fecha a casa do tesouro, lá na rua tem um monte com a casa do tesouro aberta para o teu marido. Então não facilite o negócio, não. E lá fora não é tesouro, é Michelin, né? Lá fora não é nem Michelin. Lá fora o negócio é bruto mesmo. É tudo pau, tudo Paraguai. Gente, nós precisamos agir com sabedoria. Não tem coisa mais imbecil do que isso.
Mas é a mesma coisa para um homem, porque tem homem que faz isso com a esposa. Tem homem, além de dizer não para a esposa, ainda fala coisas terríveis, que destroça a alma, que fere a alma. O cara abrir a boca para dizer para a esposa: eu não tenho mais tesão em ti. Imagina, acabou com aquela mulher. Ou a esposa abrir a boca e dizer para o marido: eu não tenho mais tesão em ti. Acabou com o marido. Acabou. Dos 20 anos que nós pastoreamos sacerdotes, lares, igrejas, essa é a área, ela entrou na área que eu dei a introdução de Lilith, da questão sexual. A questão sexual, ela não pode ser negada. Deus fez o seu marido para você e você para o seu marido. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora, toda palavra constrói ou destrói. A relação sexual, ela é o complemento da aliança. Mas esse complemento que termina em sexo, ele é feito com palavras, ele é feito com carinhos, ele é feito com compreensão. Ele não pode ser negado. Por isso Deus deu tempo até a mulher da menstruação, que é o tempo onde ela vai parar para o tempo da sua purificação, aonde o homem também precisa entrar num tempo de concentração e se preparar para a sua mulher. Olhe, o que Lilith fez hoje, 200% se aumentou o índice de feminicídios no Brasil, dos últimos 5 anos. 200%. Em namorados, pessoas que vivem juntos, casados, separados. E a raiz de tudo, desconfianças, traições. O que o espírito da pombagira, de Lilith, quer? É que o casal deixe de confiar um no outro. A desconfiança é a primeira coluna do casamento a desmoronar. Quando essa primeira coluna desmorona, ele está dando o sinal que a relação está indo por água abaixo. Quem está aí está ao seu lado porque confia em você. Quando entra essa comunicação espiritual, que é a desconfiança, o casal tem que parar e voltar a comunicação entre eles para saber onde foi que nós erramos, aonde foi que nós paramos, aonde nós começamos a andar por caminhos diferentes. O sexo é delicioso, é maravilhoso, mas o sexo, ele é um corpo todo. Ele não é só o órgão sexual, ele é tudo. Ele é atenção, ele é palavras de carinho, é palavras de amor. Uma palavra agressiva traumatiza a saúde do seu cônjuge, como ela falou. O homem dizendo à mulher: eu não tenho mais tesão por você. Isso não reflete no órgão sexual, isso reflete no cérebro. Palavras erradas trazem traumas eternos e precisam serem consertados. Quem gerou a ferida deve curar o ferido. É bíblico. Então, quem de nós aqui nunca se irou? Nunca teve raiva, ódio? É dívida, é isso, é problema financeiro, é falta disso, é falta daquilo, é filho, é patrão cobrando, é isso e tudo. De repente saiu uma palavra. Não significa que seu casamento foi para o fundo do mar, não é isso. Já aconteceu comigo e com ela vários momentos onde nós já sentamos e ela disse: eu não gostei disso, eu disse: eu não gostei daquilo. E nós temos o nosso momento, eu e ela. Sempre tivemos, desde
do início do nosso casamento, um dia na semana. Ou quando estamos em viagem apostólica como agora, sempre saímos 2 dias antes do evento. 2 dias, essa semana nós vamos ficar em Porto Velho, até domingo. Vamos estar juntos. Por que 2 dias? Porque é o dia meu e dela, onde a gente conversa, onde a gente senta, a gente janta, a gente vai à praia, a gente caminha, a gente vai à academia junto. A gente tem o nosso tempo, porque as nossas atividades são muito grandes. Então, dentro da sua realidade, você precisa ter esse tempo com a sua esposa. Se não dá para fazer uma atividade social, você tem que ter um tempo, só vocês, sem filhos, sem nada. Se não dá para ir para o São Genaro, vá na Dona Maria. Como aqui todo mundo é próspero, aqui todo mundo tem a bênção de te salear, aqui ninguém vai ter necessidade de coisa alguma. Aqui, olha, esse ano Deus vai trazer uma condição financeira tão privilegiada. Vocês vão fazer férias de lua de mel, só vocês dois, em lugares nobres do Brasil ou fora do Brasil, e Deus vai restituir o favo de mel que caiu no chão. Quem recebe? Concluindo o que eu estava falando, um dos grandes motivos de divórcios hoje é a falta de comunicação do casal. A falta de comunicação. Então, como o apóstolo já falou ainda agora sobre a comunicação, eu não vou entrar na questão da comunicação, mas não perca a comunicação com seu cônjuge, porque ela é fundamental para você ter um casamento sadio, para você ter uma casa sadia, uma família sadia. Você precisa ter uma boa comunicação com seu cônjuge e com seus filhos, ok? Os maridos devem ter muito cuidado redobrado, né? Pois a sua natureza são mais racionais. Os homens, eles são mais racionais do que emocionais, né? E as suas palavras, elas prendem e elas tendem a ser mais duras e grosseiras. Então, às vezes as palavras prendem a alma, as emoções da sua esposa. Então, tome muito cuidado com aquilo que você diz. Muito cuidado com aquilo que você fala. Por isso que a Bíblia adverte dizendo: maridos, amai as vossas esposas e não as trate com aspereza, com ignorância, com brutalidade. Amai. Então, nós precisamos amar mais. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Provérbios 14:1. Então, mulheres, recebam do Senhor uma porção de sabedoria para você conduzir a sua casa debaixo dessa sabedoria, debaixo do entendimento, debaixo do conhecimento do Senhor, para que a sua casa viva debaixo dos princípios do Senhor, para que a sua casa possa estar firmada na rocha, para quando virem as tempestades, ela esteja firme, no lugar certo, no lugar correto. 3 conselhos praticados cessam esses conflitos na família. Primeiro, abrir mão do orgulho. Abra mão do orgulho. Esposa, deixe de ser orgulhosa. Marido, deixe de ser orgulhoso. Feriu, cure. Porque quem faz a ferida, cura a ferida. Esposa, feriu o marido, vá lá e cure, porque quem fez a ferida tem que curar a ferida. Então abra mão do orgulho, aprenda a perdoar.
Segundo, aprenda a ceder. Casamento é isso. Uma hora você tem que ceder para que não brigue com o seu cônjuge. Uma hora o teu cônjuge vai ter que ceder para não ter que brigar com você. Aprenda a ceder. Terceiro, ter um coração compreensivo. Se nós temos um coração compreensivo, nós teremos mais facilidade em perdoar, em entender, em compreender a falha do outro, em compreender que ele feriu, mas a intenção não era ferir. Se praticarmos o verdadeiro amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13, nós vamos ter paz dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, porque o amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor, ele não arde em ciúme, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Precisamos de amor. Precisamos amar mais. Hoje as intrigas familiares, as situações difíceis que acontecem dentro de casa vão cessar. Eu quero profetizar que essa contenda, essas intrigas que aconteciam dentro da sua casa vão cessar, porque a bênção é mais forte do que a maldição, porque o Deus que você serve é maior do que as trevas, porque maior é aquele que está dentro de ti do que aquele que está no mundo. Amém? E você vai ter esse poder de habilitação, de vencedor, em amar mais. E certamente você verá sempre o caminho da solução. Deus te dará sabedoria, marido, esposa, para vocês lidarem com os momentos difíceis, que serão algumas vezes inevitáveis. Mas nós vamos vencer. Nós vamos amadurecer, nós vamos conquistar, nós vamos olhar para trás e ver que todas as dificuldades que passamos até os dias de hoje, elas foram vencidas, elas foram superadas e que nos fizeram mais fortes no Senhor. Amém? Deus abençoe.